Quando a gente pensa em Dom Juan, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? O grande sedutor, o conquistador irresistível. Mas e se essa história toda não for sobre um herói romântico? E se ele for, na verdade, o estudo de caso de uma doença espiritual muito profunda? É essa a ideia que a gente vai investigar agora. Olha, Dom João é o arquétipo do indivíduo que simplesmente vive segundo as próprias regras. Ele é a personificação da rebeldia contra tudo. Normas sociais, fé, o que for. Ele não aceita uma ordem que já existe. Ele cria a sua própria. Ele se esculpe do zero. E aqui está a pergunta que muda tudo. A pergunta que vai guiar a nossa análise. E se essa lenda que a gente conhece tão bem for no fundo uma grande alegoria? Uma alegoria para uma condição filosófica, uma espécie de enfermidade da própria existência. É exatamente isso que a gente vai fundo para entender. Para conseguir diagnosticar essa tal doença, a gente vai precisar de uma lente filosófica. E para isso, vamos recorrer a um pensador romeno chamado Constantin Noica. Ele tinha uma teoria bem interessante de que as nossas lutas mais profundas às vezes não são só psicológicas, não. A ideia central do Noica é essa aqui. Além das doenças do corpo e da mente, que a gente já conhece, existem o que ele chamava de moléstias ônticas, ou seja, doenças do próprio ser. Tenta pensar nisso não como uma neurose, mas como uma falha na fundação, na estrutura da existência de alguém. E essa doença que atinge o Dom João tem nome: a catúlia. Na essência, é uma coisa bem específica. É a recusa deliberada, consciente, de qualquer lei universal. É rejeitar qualquer ordem superior ou um sentido maior que vá além do próprio indivíduo. É literalmente a doença do rebelde supremo. Para essa filosofia toda não ficar muito abstrata, o Noica criou um modelo bem prático. Ele propõe 3 componentes que, segundo ele, estruturam o nosso ser. Entender esses 3 termos é a chave para a gente conseguir diagnosticar de vez a condição do Dom João. Então vamos lá, é bem simples de entender. Primeiro a gente tem o indivíduo, que é a pessoa, a entidade única. Segundo, as determinações, que é basicamente tudo que esse indivíduo faz, suas ações, suas escolhas, seu jeito de se manifestar no mundo. E por fim, o geral. O geral é o princípio universal que conecta tudo, que dá um propósito, um significado maior para as coisas. A saúde espiritual para Noica está justamente no equilíbrio entre esses 3. Ok, agora que a gente já tem a nossa ferramenta de análise, vamos aplicar isso diretamente no nosso estudo de caso. Quando a gente olha para o Dom João através desses 3 termos, a natureza exata da doença espiritual dele, a catolia, fica clara como água. E olha só como o perfil do Dom Juan ilustra o problema perfeitamente. Ele é um mestre nos 2 primeiros termos. Ele é o indivíduo por excelência e suas 1003 conquistas são as suas determinações. O problema todo mora no terceiro termo. Ele não só ignora o geral, ele declara guerra contra qualquer ideia de ordem ou propósito. Essa frase aqui revela o beco sem saída do Dom João. Ele está preso numa busca que é puramente horizontal, repetitiva. É o que um outro filósofo, o Hegel, chamaria de infinidade ruim. Sabe, a infinidade do mais um, mais um, mais um, que nunca sobe para um plano de maior significado. Ele não está buscando a beleza, ele está buscando a conquista pela conquista. Vamos comparar isso rapidinho com a ideia de Platão, só para ficar mais claro. Para Platão, cada amor individual era um degrau numa escada, para você subir até a ideia universal de beleza, ou seja, até o geral. Já para o Dom Juan, cada amor é só mais uma volta no mesmo carrossel. Um ato que, em vez de libertar, prende ele ainda mais nessa condição. E aqui está o pulo do gato. A questão não é só que o Dom João tem um comportamento ruim, ou que ele é imoral. Para Noica, a racatólia é uma falha estrutural. É como construir um prédio com só 2 dos 3 pilares necessários. Por definição, essa estrutura está fadada ao colapso. É um jeito instável de existir. E esse colapso, bom, ele é inevitável. Uma estrutura de vida que ativamente rejeita a ordem não consegue se sustentar para sempre. Uma hora ou outra ela vai dar de cara com aquilo que ela nega. E para o Dom Juan, essa confrontação vem de uma forma bem aterrorizante e simbólica. Mas antes mesmo desse confronto final, o próprio motor da vida do Dom Juan começa a pifar. A sua arte sofisticada de conquista, ou seja, suas determinações, começa a se degradar. Sem um princípio maior para guiar, as ações dele perdem o propósito, perdem a elegância. E essa degradação fica muito clara na história. O grande sedutor, o artista da conquista, começa a decair. Os alvos dele ficam menos desafiadores, os métodos ficam primitivos, grosseiros.
Aquele jogo sutil de sedução vira pura desordem, um sacrilégio sem refinamento nenhum, e que no final das contas nem dá mais prazer. E é nesse ponto que o geral, aquilo que ele tanto negou, volta para cobrar a conta. Só que ele não volta como um anjo ou um deus. Ele volta na sua forma mais básica, mais fundamental e inegável, a ordem da matéria morta. A estátua do comendador, o homem que ele matou. A desordem de Dom Juan é confrontada pela ordem mais baixa e inerte que existe. O clímax é simplesmente inevitável e devastador. Quando o indivíduo que rejeitou toda e qualquer forma de ordem toca na ordem mais básica da realidade física, ele não aguenta. Ele é consumido. O contato com esse geral inerte aniquila ele, provando que nenhuma existência consegue se sustentar num vácuo de significado. Bom, a história do Dom Juan pode parecer uma coisa antiga, mas esse diagnóstico do Noika, ele é assustadoramente atual. Então, vamos trazer esse conceito para os nossos dias. Qual é a relevância da catolia hoje para a gente? Noika nos deixa com essa definição final que é muito poderosa. A acatolia é a condição de quem se libertou de toda autoridade externa só para descobrir que, no processo, também perdeu a conexão com qualquer princípio que o guiasse por dentro. É uma liberdade que, no fim, acaba virando um grande vazio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A nossa cultura celebra a rebeldia, celebra a individualidade acima de tudo. Mas ao quebrar todas as normas, será que a gente não corre o risco de perder o equilíbrio? Ao rejeitar o geral, será que nós também não estamos, assim como Dom João, construindo nossas vidas sobre uma fundação que está incompleta? Nos preparando sem saber para um colapso no vazio? A pergunta fica aí no ar.